Bom, na próxima sexta-feira, 1º de abril, é o dia da mentira, não é mesmo? E esse é o nosso assunto do Papo de Mãe de hoje. Pois é, né? E mentirem e por quê? É tão importante aí falar sobre esse assunto com as crianças. E quem vai falar conosco sobre esse assunto hoje no Band de Mulher é o pedagogo, doutor em estudos da criança e professor de psicopedagogia, José Francisco Aparecido, mais conhecido como Chiquinho para os grandes alunos, não é mesmo, Chiquinho? Seja muito bem-vindo! Olá, boa tarde, Débora, boa tarde, telespectadores, os pais que estão aí ansiosos para saber um pouquinho, dicas, né, de como educar os filhos. Né? Exatamente. Ô, Chiquinho, eu já tô aqui bem íntima aqui de você. Explica pra gente, ser um exemplo dentro de casa, os pais serem um exemplo dentro de casa, é o primeiro passo para as crianças saberem aí o que é o correto e o que não é? Vamos lá, Débora, dentro da faixa etária, né, eu gosto de usar o seguinte exemplo, toda criança ela é como uma esponja, ela vai absorvendo o máximo de informações possíveis, e cenas, situações, e um momento de pressão, ela começa a soltar tudo aquilo que ela tem, não é? Então, por exemplo, na questão da mentira, ela tem que entender o que é mentira, mesmo nesse universo da educação infantil, ou seja, nos primeiros anos, com a contação de história, o mundo da fantasia, onde você senta com seu filho e lê um livro, ele começa a imaginar, quando ele está brincando com seus carrinhos e bonecos e bonecas e começa a dar nomes, ou seja, esse momento da fantasia é o momento da imaginação, da criatividade, e que a gente não pode falar que é mentira, né? É o momento que a criança está se expressando, que é muito importante nessa faixa etária. Porém, existem algumas situações que os pais devem levar em consideração. Por exemplo, maio, Dia das Mães. Então, de repente, o pai sai com a criança e como presente para a mãe. Aí ele diz o seguinte, não fala nada para a mamãe que eu comprei o presente que ela quer, tá? E invente uma história. Opa, aí nós temos um sinal de alerta. Tem a questão também do Papai Noel. Exatamente. Agora, qual seria o correto? Se a mamãe perguntar se nós compramos presente, fala assim, compramos, mas só que eu não vou falar o que eu comprei. Percebe a diferença? Porque se a criança tem um apoio do adulto para que ela possa seguir essa narrativa, nós teremos essa esponja espremida lá na frente. Exatamente. Né, com alguma situação. Exatamente. E Chiquinho, quais são os motivos que levam as crianças a mentirem? Bem, não só as crianças, como um adulto em geral, né? A autodefesa. Autodefesa? Se sentir aceito, a questão da comparação, a questão do medo. Uau. Né? São situações, por exemplo, adolescentes, quem tem filhos adolescentes aí. Vamos supor que numa rodinha de amigos, hoje, segunda-feira, e compartilharam, né? Ah, eu fui na chácara com meu pai, eu fui no clube, eu fui andar de lancha, tá? E o seu filho, ele ficou de castigo em casa porque ele tirou nota baixa, sem celular, teve que arrumar guarda-roupa, enfim, essa situação. Então, para não se sentir fora dessa questão da discussão e não ser zoado por outros, ele passa então a dizer, eu saí, eu fui pescar com meu pai. Para ser imune, mais ou menos assim. Exatamente. E começa sempre assim. Exato. Por exemplo, nós temos a época agora de bimestre, na escola, contexto escolar. O aluno tirou nota baixa. Acho que a maioria das escolas, os alunos estão com muita dificuldade em matemática, por causa do tempo da pandemia e tudo mais, na aula online, enfim. E os professores estão surpresos com a questão das notas, as notas que são baixas. E muitos alunos fizeram o quê? O professor trabalhou com o aluno, com a média, ele não quer falar em casa, eu tirei nota 3, eu não quero falar 4. Por quê? Talvez porque o pai não aceite uma nota abaixo de 8 e 9, sabe da consequência, então ele quer ganhar um tempo. Melhor dizer, bem, a professora ela não falou nada da nota, ela não entregou a prova. O pai, todo mundo foi mal na prova. Uau. Percebe? São essas situações que fazem com que a criança minta. E Chiquinho, você deu o exemplo aí das consequências, não é? Trazer as consequências é o mais correto quando você vai falar sobre a mentira e sobre a verdade? Trazer essas consequências? Sim, o diálogo é extremamente importante. A comunicação com os pais, com a criança, com respeito. Ela mentiu? Nós temos uma estatística, Débora, de mais de 40% da população mente diversas vezes por dia, cerca de 5 vezes por dia. Então, num grupo, nós temos pessoas que estão mentindo literalmente naquele local. Então, a criança ela tem que entender que ao ser instigada, ao ser desafiada, ou falar uma mentira, terá as consequências, né? E quais seriam essas consequências? Então, por isso que é importante que a família tenha esse diálogo aberto com respeito à punição. Porque se eu sei que eu tenho, de repente, um pai, uma mãe que são agressivos, que são muito severos,
Então, para ele, compensa não dizer a verdade para se poupar daquele momento, né, do que dizer a verdade e confrontar. Porque existe a questão daquela criança, puxa vida, não querer magoar o pai, não querer magoar a mãe. Exato. Né? E quando a gente fala sobre exemplos, principalmente uma discussão entre marido e mulher, se há uma mentira em jogo, né, e a criança ouvindo aquilo, quando a criança estiver na idade, na adolescência, o pai não vai poder cobrar da criança uma verdade sabendo que ele mente em casa. Poder até que pode, mas esse vai ser mais difícil, não é, Chiquinho? Com certeza. Vai ser muito, porque já vai ter, como que você deu o exemplo da esponja, vai ter sugado tudo isso. E hoje nós sabemos casa. que há esse debate, né? Sim, hoje sim. O adolescente, ele fala. Sim. E ele fala aquilo que ele está vivenciando. Exatamente. E os pais não sabem como confrontar, como enfrentar essa situação. Nossa. Professor Chiquinho, nós temos uma pergunta de um telespectador, uma telespectadora da Samanta, de Campinas. Olá, boa tarde. Como saber se meu filho está mentindo? Perfeito, perfeito. Então vamos começar. Existe aquele papo antigo que fala assim, tem pai que é cego. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Puxa vida, se o pai realmente fosse cego, ele usaria todos os sentidos. Começa por aí. Você observar o seu filho em todos os sentidos. A carona que você vai dar quando você vira Uber com, né, um aplicativo com várias crianças no carro, o que ele fala, o que ele comenta, né? Qual o assunto, isso é muito importante. Sentir a questão do olfato, o cheiro daquele... Né? Por exemplo, agora, criança adolescente, 15 anos, baladas e festas de 15 anos. 15 anos, por exemplo, a criança está um pouco muito alegre ou dormindo demais. Será que bebeu ou não? Sinta o cheiro. Ouça o que a criança fala, o que o adolescente fala, o que os amigos falam. Vejam realmente as conversas, né, na rede social e tudo mais. Você tem que dar uma de detetive. No caso da Samanta, ela não deu a idade específica, mas, por exemplo, no caso de uma criança, eu tenho 2 em casa, de 5 e de 3, estou naquele conflito. No caso das crianças até 7 anos, mais ou menos, como que funciona? O diálogo. Conversa. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, comeram o bombom que você falou que não era para comer Já fazem aquela carinha, olhando assim pra cima. Exato, já sabe. Mas o importante, Débora, na questão do aprendizado, é que a criança perceber que o pai sabe que ela está mentindo. Esse caminho, né? Essa situação ela é muito importante para o aprendizado. Sim. A criança sinta, puxa vida, eu comi, mamãe, eu comi. Até o momento que você tem essa confiança e a criança, ela te fala, nós falamos muito, né? Que ela te quebra, por exemplo. Nossa, quando ela demais. chega, pessoal, mãe, eu pisei na bola, eu fiz isso, você fala, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Eu vou acolher. E Chiquinho, como que funciona a mente da criança que tem, por exemplo, que eles mentem com constância? Esse é um problema muito sério e que muitos psicólogos têm tratado nos seus consultórios. As crianças que vivem da fantasia, mas a fantasia, a história constante, ela se torna uma mentira. Então, por exemplo, a criança, ela inventa que os pais têm tal coisa ou que ela foi em algum lugar. E ela começa a alimentar tudo isso. Então, ela cria personagens, ela cria situações, ela vive todo esse momento da mentira e, em alguns momentos, ela até traz comparsas, né, outras pessoas, para que a mentira fique cada vez mais forte. Esse é um problema muito sério que a gente tem encontrado hoje nos adolescentes, através, principalmente nessa questão da fake news e também da exposição. Então, por exemplo, alguns aplicativos. Quando você fala sobre um adolescente cheio de espinha no rosto, mas você tem lá uma maneira de tirar essa espinha. Percebe? Então, ele usa aquela forma, ele muda o seu corpo, né, querendo ou não, isso já é um universo da mentira. Então, hoje, quando a criança ela tem que sair, se expor, ela tem problemas. Então, os psicólogos hoje em dia estão assim, puxa vida, o que a tecnologia está trazendo nessa mudança? Né, toda de geração que nós mudança, essa informação que eles têm externamente. Exato. Né? E Chiquinho, por exemplo, os pais, eles precisam ser mais pacientes também com as crianças, não é mesmo? Sim, pacientes no sentido de ouvi-los e estar analisando. Então, é muito importante que o pai perceba que ele tem uma criança, um adolescente em casa e que esse adolescente ele está no processo de crescimento de muitos aprendizados.
E querendo ou não, o pai é exemplo, a mãe é exemplo para essa criança. Então, quando a gente fala sobre essa questão da paciência, é saber que você já mentiu, você já errou. Exato. E que seu filho vai passar por isso também. É um espelho, né? Exato. E Chiquinho, permitir também que eles errem fortalece essa confiança entre os pais e as crianças, não é? Exatamente. Permita. Por exemplo, quais eram Corrija, mas permita. os 3 instrumentos básicos que você tinha no seu estojo na escola? Os objetos básicos. O lápis, a borracha e o apontador. A borracha sempre está. Né? A borracha sempre é está. verdade. Então, eu sempre falo que você sempre está errando em Exato. constância. E eu sempre digo o seguinte, olha, Débora. que legal, que a escola é o lugar de errar. Então, acho que os pais têm que ter uma nova visão com respeito ao papel da escola. A escola é o lugar de errar. A escola é o lugar do conflito. A escola é o lugar onde, ele me xingou e o que eu fiz? Né? Por quê? Nós temos borracha. Exato. Borracha através de toda a pedagogia e tudo mais. Agora, o mundo não oferece essa borracha. Uau. Então, nós sabemos que se a criança erra no mundo, independente da idade, ela é cancelada. Nossa. Chiquinho, nós temos mais perguntas aqui com os nossos... A Cristina, agora de Pedreira. Boa tarde, Cristina. Se meu filho desviar o olhar, é um sinal de que está mentindo? Tenho essa sensação. Muito Não só o filho, né? Os adultos também, viu, Cristina? Muito. Essa é a linguagem que eu falei. Como essa percepção? É a linguagem dos sentidos, né? Olhar, você olhar nos olhos. É impossível, a não ser que a pessoa seja um mega ator e atriz, para poder olhar nos olhos. Eu não disse isso. Não foi eu que fiz, não é? Agora, é muito importante isso, porque a primeira linguagem corporal... Eu sou formado em artes cênicas. Eu também. Então, a gente sabe como que funciona. Então, a primeira... Que tem o lado direito, viu, Cristina? Exato. Tem o lado direito e tem o lado esquerdo também. Isso me ajuda demais. Explica pra gente. Porque a leitura que você faz corporal. Então, quando você conversa com alguém, a pessoa ela já sabe que ela tem que ter uma armadura, porque ela vai ser confrontada. Então, o corpo reage. Reage como? Fala, a postura, a cabeça, jogar o cabelo, não é? Não olhar nos olhos. E quando você puxa e diz, peraí, fala pra mim, olha nos meus olhos. Já muda a figura. Como diz aquele livro, o corpo fala, né, Exato, Chiquinho? com certeza. Que demais, que demais. Então fiquem atentos, né? Chiquinho, é importante também permitir que a criança resolva os problemas causados pela mentira, elas mesmas resolvam. Débora, esse é um assunto que a gente tem discutido muito, principalmente num grupo que eu faço pesquisa em Portugal agora. Olha que legal! Com respeito a essas crianças contemporâneas, né? Essas crianças, essa nova geração. O que acontece? Hoje, os pais têm blindado as crianças. Então, a criança erra, o pai sabe que a criança errou, que a criança fez uma mentira, existe uma consequência. O que faz? O pai, por amor e muitas coisas, ele tenta sofrer o sofrimento que a criança deveria sofrer. Essa ferida. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Sim, então, a criança, ela tem que enfrentar. Ela tem que enfrentar os seus medos, ela tem que enfrentar, por exemplo, você disse isso, então agora você vai pedir desculpas, você vai repor aquilo. Se a criança tirou de alguém, então você vai fazer isso através do dinheiro da sua mesada. Né? Então hoje nós não temos, infelizmente, esse apoio da família nesse sentido. Então o pai tenta amenizar. Então a criança, ele sabe que a criança errou, que a criança está imersa numa situação, por exemplo, olha só, você vê várias na internet, né, cachorrinhos na lama. Então você vê crianças na lama. Gente, não tem como você passar um pano. Você tem que lavar, né? E lavar, e mesmo assim você é capaz de ficar com o cheiro da lama. Então é importante que a criança passe por isso. Que resolva esses próprios... Tem uma dica, assim, para passar pra gente? Por exemplo, uma criança... Dá um exemplo de erro de uma criança hoje de 7 a 12 anos, entrando na adolescência. Um exemplo de erro para os pais poderem tratar melhor. Vamos a uma questão bem contextualizada. Redes sociais. Redes sociais. Tá? Então, uma criança cortou o cabelo e postou a foto. Esse é meu novo look. Aí o amiguinho chegou lá, horrível. Nossa. Tá parecendo um personagem tal. Tá parecendo um personagem tal. O que acontece? Uau. Essa criança olhou aquela postagem, ela ficou magoada e deu aquela questão e levou pra escola. Né? Aí tem questão de bullying, enfim. Né? Qual é o papel do pai nesse momento? Dizer, olha só, primeiro... o que você fez, e se fizesse com você? O momento da empatia. Se as pessoas zoassem de você, falassem de você, qual seria a sua reação? Uma questão interessante, Débora, nessa parte, nessa troca, é que muitas vezes na questão da empatia, é difícil os pais ensinarem a criança a se colocar no lugar do outro. Né? E a criança entender e dizer, tá bom, agora o que você acha que tem que ser feito?
Tá, ela falou mal, mas tá lá registrado, não tem mais, não tem uma palavra proferida, não tem como voltar atrás. Nossa. Né? Então, aí que existe essa questão da educação familiar. Exato. Você sentar com o filho e juntos resolverem a situação e o terceiro que foi, puxa vida, que sofreu né, essa questão vítima, toda, né? a vítima, nesse caso, ela tem que ser ressarcida através da comunicação, da desculpas e tudo mais. Isso tem que ser uma rotina. Que bacana. Chiquinho, adorei! Adorei sua vinda aqui. Olha que é bom a gente trazer também. Fiquei muito feliz com a sua vinda. Dá pra gente conversar bastante também com os nossos filhos, com os nossos adolescentes aí, que daqui a pouco eu já vou estar entrando nessa adolescência. É verdade. Você precisa me dar muitas dicas, viu? E sua filha? Sua filha tem quantos anos? Minha filha vai fazer 15 agora em abril. Vai fazer 15 anos! Qual é o nome dela? A Rafaela. Rafaela, ela tá aqui assistindo a gente. E a Rafa. Olha que legal! Eu beijo os alunos também que devem estar assistindo. Então manda um beijo pros seus alunos. A todos os meus alunos queridos aí, um abraço a todos vocês, as mães. Que demais! Muitíssimo obrigada. Seja bem-vindo sempre. Volte mais vezes pra gente conversar mais sobre esse assunto. Eu adorei. Foi um privilégio estar com você. Obrigada, viu? Um abraço a todos.